sala está sem som, Arthur. Não me assuste. Eu estou traumatizada com essa coisa de som, gente. Todo mundo está me ouvindo. Tudo bom com vocês? Muito obrigada pela presença de todos, tá? Meu nome é Sandali. Estou enlouquecendo, enlouquecendo todas as minhas amigas de trabalho, em especial a Lucila, né? Que é a nossa supervisora. Todas as vezes que eu vou estar ministrando uma aula aberta, eu consigo movimentar assim praticamente todo o IET, entendeu? Porque é só eu pensar em montar essa aula que acontece tudo. O meu som não funciona, desaparece as coisas que eu postei. É uma coisa assim inacreditável, tá? Eu tive que trocar de microfone, aí o microfone não configurava, uma coisa assim, olha, uma delícia, gente. Imagina dando, né, uma aula livre de musicoterapia sem som. Eu tenho que ficar fazendo apenas gestos, tá? Ia ser realmente muito difícil esse tempo que nós íamos passar juntos aqui, tá? Então, graças a Deus, como todas as outras vezes, entramos em pânico, mas depois a supervisão salvou. Coitada da Lucila, vai para o céu, coitadinha, vai direto, sem escala, direto para o céu, tá? A Zenilde sabe como que é a situação, tá? Então, assim, gente, é bom para a gente dar uma descontraída, né? Para poder já entrar meio que no clima da coisa, tá? Então, meu nome é Sandali, sou formada em biologia, sou terapeuta holística há aproximadamente uns 17 anos, tá? No tempo que o pessoal ainda fazia caça às bruxas, eu já estava voando na minha vassoura, né? Correndo do pessoal. Então, a gente já tem um pouco de prática, né, dentro da área holística. E eu me sinto assim, muito feliz de saber que valeu a pena toda aquela correria que nós tivemos, que agora, né, finalmente é o Vaporeto, né? Agora nós evoluímos, né? Já estamos em outro nível. E o gostoso é da gente perceber, né, que finalmente desmistificou a coisa e passou a ser a área holística, né? Que bom, Cris. A área holística deixou de ser aquela coisa de magia, de mistério, e as pessoas começaram a fazer a associação que era mais correta, de que tudo que é feito dentro da área holística tem todo um fundamento científico bem diferente, né, daquela mística que as pessoas tinham ao redor. Então, eu acredito que entre vocês, acho que todo mundo aqui já trabalha com alguma coisa dentro da área holística. Tem alguém que está chegando agora, que não conheceu ainda, não colocou as mãozinhas no caldeirão? Tem alguém na sala que não conhece nada de terapia holística? Já vi que são todas bruxas formadas, bruxas, né? Não são bruxos, são magos, né? Já vi que está todo mundo assim. Oi. Calma, tá? Tudo bem aí? Todo mundo com som? Então, perfeito, tá? Então, já vi que tem gente que está chegando agora. Ótimo, tá? Se vocês perceberem que eu sumi, não pensem duas vezes, tá? Me chamem. Porque senão eu vou começar falando, falar. Mas é porque eu tava achando que não tava saindo o som. Aí eu parei de falar, tá? Então, assim, gente, como todas as técnicas holísticas, tá? A musicoterapia ela tem todo um fundamento científico, né? Não é só aquela coisa, olha, vamos ouvir música, vamos tacar qualquer música, vamos, sei lá, olha, a pessoa ela tá meio desanimada, vamos jogar um pagodão e tal. Apesar de serem todos esses ritmos, né, serem interessantes, na musicoterapia existe todo um fundamento científico, fisiológico, de como aquela melodia vai agir a nível celular,
tá? Então ela não fica só naquele parâmetro de músicas de relaxamento, como a gente costuma ouvir, tá? Então quando você vai lá e tá tenso, ou você vai aplicar alguma técnica e você coloca uma música de relaxamento de forma aleatória, ela é uma maneira de você estar utilizando a música, mas não propriamente no que a gente considera que seria musicoterapia, ok? Então, como todas as técnicas, ela tem um fundamento, ela tem algumas regras, e é interessante que as pessoas tomem conhecimento, porque o potencial que ela possui de estar sendo associada às várias técnicas que a gente tenha, ou trabalhar de forma individual, que consegue produzir um resultado não somente a nível emocional, mas a nível físico é muito grande. Então, embora seja uma coisa que dá uma sensação de abstração, muito pelo contrário, ela tem um efeito físico poderoso, ok? E a ideia, né, de estar agregando mais essa técnica é justamente. Pode, claro, Eunice, imagina. Tá? Então, a ideia de estar oferecendo mais essa ferramenta é justamente por conta da vastidão de resultados que ela pode estar produzindo, independente, inclusive, de algumas limitações que as pessoas às vezes consideram, né? Olha, um deficiente auditivo ou alguma limitação intelectual, né, que possa estar interferindo, ela simplesmente consegue abranger todo um grupo de pessoas de forma efetiva, tá? E mensurável, que é o mais interessante. Porque quase todas as técnicas que a gente utiliza, a gente fica sempre naquela sensação, né? Será que está dando resultado? Será que não está? Com a musicoterapia, a gente consegue mensurar os resultados, ok? Qualquer coisa, vocês vão me brecando, tá? Deixa eu ver se estou. Tá vendo? Tá vendo? Eu já estou colocando na coisinha errada aqui. Peraí, vamos voltar. Então, assim, olha, não tem como a gente estar falando de música se nós não entrarmos no mérito do que seria o som. Então, como é muito amplo o assunto, e eu fiquei assim, sem saber como que eu poderia estar fazendo para, em tão pouco tempo, conseguir falar tanto, tá? Para despertar esse gostinho, essa curiosidade de vocês. Então, eu achei interessante a gente seguir realmente um padrão didático, olha. Vai ficar assim, aquela coisinha, ai meu Deus, não, aula de física, ai que horror, em plena terça, sabe aquele povo que correu das aulas de física no colegial? Tem muita gente que correu ou não? A maioria não é chegada, né? Ai, física, não, não é bem assim, tá? Mas é interessante a gente conhecer um pouquinho, porque talvez tem muita coisa que a gente perdeu na época de escola, tá? Justamente por quê? Porque na hora que foi feita a apresentação do assunto, ela não foi feita de uma forma assim gostosa, né? Que a gente ficasse empolgado, com vontade, né, de aprender e tal. Mas agora a gente é tudo grandinho, né? Já são todos mocinhos e mocinhas na sala, né? Nada de fazer bico, não, não faça bico, tá? Vamos ouvir um pouquinho da parte física para você conseguir entender como que o som pode realmente estar fazendo toda essa transformação que eu estou colocando para a gente, tá bom? Exatamente, eu estou acostumada, Eunice. A culpa é sempre minha. Assim como a mãe é culpada de todas as nossas psicoses, neuroses, esquizofrenias, né? Tudo é culpa da mãe. Então, eu já estou assim acostumada, né? Eu nem vou falar para vocês, eu sou, né, professora há 28 anos, né, menina? Então, eu já ouvi muito isso. A culpa é minha, tá? Então, vamos lá, né? O que que seria som? Né? Quando a gente fala, o que que seria som? Então, o som, né? Quando você emite, né? Emite, faz essa vibração a nível de cordas vocais, ela vai produzir vamos colocar assim, uma desorganização, né? Daquelas moléculas de ar que estão ao nosso redor, tá? Então, para que aconteça o som, é necessário que exista um veículo,
tá? Onde ele vai produzir como se fosse um atrito, e aquele atrito vai dar essa resposta para a gente de som. Sabe quando você está numa sala vazia e você fala alguma coisa, dá a impressão que toda aquele a sala vazia e fechada, dá a impressão que todo aquele som que você colocou parece que ele aumenta e volta para os seus ouvidos? Boa noite, Manjo querida, tá? Vocês já perceberam? Por quê? Porque quando você emite, tá, aquele som, né, que foi causado pela a frequência pelo movimento, né, das cordas vocais, aquilo ali ele vai aproveitar aquela corrente de ar, vai se locomover, bater nas paredes e voltar para você. Como é que a gente identifica, né, que esse som volta? Como é feita essa identificação do som? Através da captação, né, das abas da nossa orelha, tá? Isso, que vai jogar tudo isso, que vai passar pelos timbres e vai ser interpretado pelo cérebro, como a gente vai ver aqui mais para frente, tá? Então, para que haja som, é necessário que exista um veículo, tá? Material, esse acessei o som, tá? Então, esse veículo, tá, material, ele pode ser o ar, como ele pode ser a água, como ele pode ser as paredes, como ele pode ser o solo. Ele precisa ter algum local onde ele consegue vibrar, tá? Vamos colocar assim, tá? Então, vamos ver se eu apertei o lugar certo, se o bichinho vai sair correndo aqui, tá? Então, olha, o som ele é uma forma de energia. Olha lá, viu? Apertei errado. Vamos botar de novo. Tá? Então, o som, ele é uma forma de energia. Por que, que ele é uma forma de energia? Porque ele consegue estar alterando, tá, as moléculas no local onde você se encontra. E ele vai e devolve para você essa mesma quantidade de energia como se você estivesse dando um tapa na parede. Tá? Ele funciona da mesma forma. Então, o som, né, ele é uma forma de energia, pode quebrar coisas. Então, por isso essa coisa de a gente falar assim, olha, a palavra dói, dói mesmo, tá? Porque embora você esteja emitindo alguma coisa que aparentemente não tem um efeito físico, tá? Ela vai de alguma forma estar afetando a estrutura molecular da pessoa para quem você está dirigindo a palavra. Por isso que diz que palavra é poder. Tá? Por quê? Porque você emite um X de energia e de alguma forma vai estar afetando a pessoa com quem você está conversando. Então, olha, sabe aquele pessoal que canta ópera, que tem aqueles timbres super agudos, eles não conseguem quebrar os vidros? Cristal, né? Que se pegar nossos copinhos de requeijão, não vai conseguir. Porque lá nem a gente quase não consegue, nem na pancada. Tá? Mas o cristal, que ele tem uma estrutura molecular mais organizada, serre, né, Zenas? Quem é que não tem? Levante a mão quem não tem um copinho de requeijão guardado, né? Eu quero saber, né? Levante a mão aquele que estiver sem pecado em um copo de requeijão, que atire a primeira pedra, tá? Então o som, tá? Ele tem uma capacidade de produção de energia, de uma reação em cadeia tão grande que ele consegue desorganizar a estrutura molecular de um cristal a ponto de fracionar, ele quebra, tá? Quando a gente faz, por exemplo, um ultrassom, né? Ultrassom, o que, que seria, tá? É o som que é emitido dentro de uma área que existe líquido, tá? E ele consegue vibrar aquele líquido ao redor da matéria mais densa, produzindo um efeito de imagem. Por isso que quando você faz o ultrassom, aparece aquele monte de líquido e tal, e aquela coisinha borradinha lá no meio. A outra na geleia de mocotó, tá? Então, o som ele tem essa capacidade, tá, de modelar a matéria e passa para a pessoa, no caso, né, com a ajuda do aparelho, aquela imagem, por quê? Porque ao redor ele vibrou e naquela região ele não conseguiu atravessar, por isso não tem a imagem, tá? Então, ó, o som ele pode, né, independente dessa coisa que a gente conhece, né, só para a parte de música. Então, por exemplo, existem algumas armas de guerra, tá?
que são produzidas a partir da emissão de som numa frequência tão alta, tá? Que ela consegue desestruturar as matérias. Quando você, por exemplo, aparece o seu vizinho de final de semana, né? Aquele pessoal legal, e de repente ele resolve colocar todas as músicas, aquelas, né, que a gente tem horror, né, de estar ouvindo, no máximo. Aquilo ali não consegue tirar você do sério. Por quê? Porque dependendo da altura do som, ele vai acabar mexendo com uma parte sensorial do cérebro que acaba, inclusive, deixando você desorganizado. Não sei se vocês se recordam, acho que uns 3 anos atrás, começou a haver uma morte muito grande de golfinhos, tá? E eles descobriram que isso estava acontecendo por quê? Porque estavam fazendo experiências nucleares e a emissão, usando inclusive emissão de raios, ondas de rádio, e essas ondas de rádio desorganizavam, desorientavam os golfinhos. Tá? E isso que fazia com que eles se perdessem. Então, por aí você tem uma ideia do que é um som, tá? Então, ele não é. Quando você faz a escolha de uma música, quando você tem a opção de estar ouvindo alguma canção, alguma coisa, aquilo ali, de alguma forma, vai afetar a estrutura celular do seu corpo. Por isso que é interessante, às vezes, né, antes de dormir, ou mesmo durante o dia, você observar o que acontece ao seu redor que deixa você desestruturado à noite. Se você trabalha no meio de uma avenida, por exemplo, tá? Pensa como fica o seu nível celular por conta daquela coisa de carro, aquele excesso de barulho, aquela coisa toda acaba interferindo na sua qualidade de sono. Então, música, não é só uma musiquinha, não é só um barulhinho, tá? Ele pode interferir num monte de coisa na vida da gente. Isso é só para você começar a entender como é que ocorre a interferência da música com relação à nossa saúde. Deu para entender um pouquinho, gente? Só para perceber que a coisa vai além de uma musiquinha? Vocês estão entendendo? Tá? Ok, então perfeito, tá? Então assim, ó, como que esse som, como ele se propaga? Que isso sim é uma coisa importantíssima para a gente entender. O som, sabe aquela brincadeira que eles fazem, que, como tá na imagem, mas acho que eles falam que é peixe grande? Acho que é peixe grande o nome da brincadeira. Vocês conhecem? Essa coisa que você joga uma pedrinha, ela vai clicando na água. É peixe grande que chama? Peixe grande, né? É isso mesmo, gente. Tá? Então, assim, olha, quando você joga uma pedrinha na água, tá? Eu acho que é peixe grande mesmo, uma coisa assim, peixe-rei. É peixe-rei? Acho que é peixe-rei. Não é peixe grande, não, acho que é peixe-rei. Ai, não tem nenhum pescador aí para salvar a gente? Um pescador que deve saber disso, tá? Então, como que acontece? Quando você joga uma pedrinha na água, tá? Ela vai provocar uma desorganização ali e começa a formar aqueles halos, né? Aqueles círculos, e os círculos eles vão se expandindo, tá? De forma contínua. E ele não se interrompe, tá? Então, quando você emite um som, ele vai fazer exatamente a mesma coisa no meio onde ele estiver se expandindo, tá? Então, você falou aquela palavra, aquele som, ele vibrou as ondas de ar, né? Se a gente for as moléculas de ar, se a gente for considerar o nosso meio, né, gasoso, onde a gente está. Então, o que que acontece? Ela continua vibrando, vibrando, vibrando de forma praticamente infinita, tá? Vai diminuir a intensidade da vibração, mas a vibração permanece. Por isso, né, que algumas teorias falam que se nós tivéssemos uma antena com a capacidade de estar recolhendo essas emissões de sons
e decodificando, porque o som tem que vir, tem que ser captado e tem que ser traduzido, tá? Então, se ele fosse traduzido e nós conseguíssemos separar tudo, nós teríamos condições de ouvir até os sermões de Cristo, tá? Por quê? Porque tudo que é dito, que foi dito, que está sendo dito, permanecem sempre em vibração. A gente só não tem essa capacidade de estar trazendo toda essa informação, separando, né? Mas, na realidade, tudo aquilo que é dito, palavra dita, não volta. Olha a responsabilidade do que a gente fala, tá? Ela não volta e continua, de alguma forma, alterando toda aquela estrutura molecular. Nossa, pois é, Cris, mas é verdade, tá? E isso não é um olha, ela tá falando é uma coisa. Não, é científico mesmo, tá? Uma vez iniciada a desordem, ela não para mais, tá bom? Então, começando a sentir o poder da musicoterapia, que eu acho que é isso que eu quero, tá? Mas também não precisa ficar com medo, tá bom, gente? Agora a gente não vai mais contar piada, nada, não, não. Tudo bem? Todo mundo entendendo? Então, perfeito, né? Eu achei legal colocar essa mãezinha aí, com esse barrigão, tá? Para a gente começar a levantar a questão de como tudo que é dito, até antes do nosso nascimento, como isso acaba interferindo na nossa visão com relação ao mundo, tá? Porque pensa aqui, né? Viu aquela coisinha do peixe grande? Você joga uma pedrinha e aquilo vibra e espalha. Pensa que nós estamos dentro de uma cúpula, né? Cheia d'água antes de nascer. Pensa tudo aquilo que acontece no meio externo que acaba vibrando dentro desse líquido onde a gente está mergulhado antes de nascer. Quanta informação chega para a gente do meio externo, tá? Independente da gente ter um nível, né, aquela coisa, né, porque a gente se limita muito a achar que som está associado com aquilo que você escuta e não é. Tudo que vibra, seu corpo identifica, tá? Pensa na quantidade de informação que a gente recebe antes mesmo de nascer, por conta disso, tá? Então, como que a gente identifica os sons? A grosso modo, né, que é a forma que a gente já conhece, os sons a gente identifica através dos nossos órgãos auditivos, tá? Então, existe a parte da aba externa, né, que seria a parte da orelha, colocar assim. Ela funciona como se fosse um radar. Esse radar, ele capta, por isso que tem esse monte de desenho, todas aquelas voltinhas do pavilhão auricular, ele tem uma função com relação a essa coisa de estar captando e levando o som do externo para dentro do ouvido médio, tá? O tímpano vibra, traduz aquela vibração, leva para o cérebro e o cérebro é que vai responder. Então, tudo aquilo a gente não escuta por escutar, tá? O cérebro traduz aquela vibração que foi captada a nível de pavilhão auricular através do tímpano e dos outros órgãos internos de audição, tá? Então, tudo isso existe para você conseguir identificar o que acontece no seu meio externo. Mas aí a gente fala assim, né? Tudo bem, a gente, né? Graças a Deus, a gente tem toda essa parte auditiva, ela funciona. Mas como então funcionaria o som, né? Como que uma pessoa que não tem essa estrutura organizada, seja por contrassimento ou alguma deficiência adquirida, como que essa pessoa então vai sofrer a ação de um tratamento de musicoterapia, se ele não escuta, tá? Não dá uma sensação de limitação? Então, como que uma pessoa com deficiência auditiva ela escuta? Eu falo que a coisa é tão perfeita porque você não tem uma perda de um órgão de sentido. Você desenvolve um outro órgão. Então, a pessoa que ela tem essa dificuldade auditiva, ela consegue identificar através do corpo todo. Exatamente, Janice. Pensa, né? Quem é o limitado nessa situação?
Porque nós dependemos da audição por conta de um órgão auditivo. A pessoa que tem a deficiência auditiva, ela escuta por todo o corpo, tá? Escuta de que forma? Através da vibração que o som produz no líquido que tem no corpo, na estrutura de pele, tá? Então, ela não vai conseguir identificar os sons da mesma forma que a gente, mas ela consegue sentir o efeito sonoro no corpo dela. Sabe aquelas criancinhas que nascem com problemas assim? Porque a gente tem mania de achar, né? Que surdo é mudo, que mudo é surdo, e não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa ela pode ter uma deficiência da fala, mas não tem nenhuma deficiência auditiva e vice-versa, tá? Então, quando acontece, né, da criança ela ter a deficiência auditiva, mas ela tem o dom da fala, né? Ela não tem deficiência da fala, tá? Uma das técnicas que as pessoas costumam isso, exatamente, que nasce. O que que eles fazem? Ela aprende, né, Paulinha, a sentir tudo através dessa vibração. Inclusive, algumas conseguem desenvolver mesmo a fala propriamente dita. Por quê? Porque a mãe coloca a mãozinha no rosto dela, né, e ensina a fazer com que ela sinta a vibração da palavra do rosto da mãe no rosto dela. Então, ela começa a escutar com as mãos, eu falo, tá? Ela consegue desenvolver a palavra falada, tá? Por conta de identificar essas vibrações. Por isso que elas conseguem dançar, tá? Por quê? Porque ela sente a vibração da música no solo e o corpo identifica e ela começa a entender ritmos, tá? Então, a música, independente da pessoa, né, ter uma deficiência ou não, ela consegue ter, ah, sem, nem precisava, né? Imagina, né, Sinal, tá? Então, isso daí não é uma limitação para que ela, inclusive, passe por um processo terapêutico de musicoterapia, tá? Uma outra coisa que o pessoal sempre pergunta, que eu acho interessante, é assim, para você trabalhar com musicoterapia, você precisa ser músico? Olha, se você não for pelo menos, não conhecer pelo menos 3 instrumentos musicais, você não vai poder trabalhar com musicoterapia, né? Eu brinco que eu falo que é a mesma coisa, né, de uma pessoa para trabalhar com aromas. Eu até escrevi isso no site do IET, que para trabalhar com aroma você tem que ser químico, né? Não é absolutamente uma coisa vinculada à outra. É lógico que se você de repente souber fazer uso de algum instrumento musical, tá? E você for fazer um atendimento personalizado, então vamos supor, você gostou da técnica, vai se aprofundar, tá? Porque o objetivo do nosso curso é trazer uma ferramenta e não te formar como musicoterapeuta. Isso assim, na abertura, na hora que eu comecei a descrever a apostila, eu fiz questão de estar colocando isso, né? Porque seria até um abuso, né? Nosso curso é um período muito pequeno. A ideia é estar fornecendo ferramentas para você agregar ao que você já conhece ou começar a utilizá-lo como uma ferramenta complementar. Você não vai sair um musicoterapeuta, que é um curso de aproximadamente 4 anos, com pelo menos um ano de especialização. Mas vai ter informações para você poder estar utilizando no seu dia a dia, entendeu? De uma forma bastante eficiente, tá? Mas vamos supor que você vai fazer um atendimento individual. Você gostou da coisa e, sei lá, pegou uma criança, por exemplo, com autismo, e você conhecer um instrumento musical, vai ser interessante porque você vai ter alguma coisa para estar estimulando, tá? Tem algumas técnicas, inclusive até eu já fiz uso, da gente estar trabalhando com as crianças, né? Essa de estar aumentando a capacidade de identificação, de concentração, utilizando instrumentos básicos, tá? Então, assim, eu não toco instrumento nenhum, mas se a gente conseguia brincar com a criança com algumas coisas básicas, uma bateriazinha, alguma coisa mais para trazer a atenção dela, tá? E aquelas musiquinhas, o xilofone, coisinhas básicas. Mas, se você não for fazer especificamente esse tipo de atendimento, dá para você se divertir que, olha, a quantidade de músicas que existe para tratamentos específicos é muito grande, tá? Não há a menor necessidade de você ser um músico formado, tá bom?
Já ficaram mais felizes? Vocês já estavam achando que eu era pianista, né? Não, fala a verdade. Eu tenho um jeito de pianista, isso. A Sara, vocês olharam pra mim e pensaram, com certeza ela deve ser pianista. E cantora também, porque olha só, minha voz só pode ser cantora ou aquelas moças que trabalham no aeroporto. Não tem? Como é que chama aquele pessoal? Senhores passageiros, por favor, dirija-se ao portão 4. Obrigada. Tinha um professor que falava que eu tinha a voz dessa locutora de aeroporto. Tá vendo só? Mais uma profissão, como não? De repente, tá? É, eu achei interessante a gente estar colocando aqui um exemplo do compositor Beethoven. As músicas de Beethoven fazem assim, eu falo que fazem parte da trilha sonora de todo musicoterapeuta, tá? Primeiro porque elas conseguem estar produzindo a nível celular uma resposta muito grande. Beethoven ele veio com uma missão bastante interessante. Se vocês depois tiverem a oportunidade de estar conhecendo um pouquinho da vida dele, Beethoven ele foi assim, a vida de, desculpa, a vida dele todinha foi um desafio, tá? Pensa que com 26 anos ele começou a perder a audição. A profissão dele dependia totalmente da audição. Ele foi perdendo gradativamente essa capacidade auditiva e escreveu assim vários e vários trabalhos quando ele já estava praticamente surdo. Pensa numa pessoa que ele imagina a nota musical, que pra gente, né? Não, vamos imaginar uma nota. Dó. Agora imagina que ele conseguiu transformar na imaginação dele uma sinfonia. E não foi uma, não foram duas, foram várias. Tá? Então, talvez por conta dessa intensidade de energia que ele colocava na hora de montar essas sinfonias dele, as músicas dele têm uma ação assim maravilhosa, principalmente para processos degenerativos celulares, tá? E ele é a comprovação de que, independente de qualquer limitação, a música faz toda a diferença. Se vocês tiverem a oportunidade de estar vendo um pouquinho da vida dele, é assim, show, tá? Aí, é demais, muito, muito, nossa, paixão, paixão por ele. Ele e Mozart, sou assim suspeita, tá? Eu não coloquei aqui. Isso, tem bastante informação dele. Eu não coloquei aqui, mas tem trabalho que chama, depois se vocês quiserem estar pesquisando também, chama Efeito Mozart, tá? Vou até escrever aqui, mas acho que não tem muito segredo não, chama Efeito Mozart, tá? Foi um dos primeiros trabalhos, né, desenvolvidos especificamente com as obras de Mozart, que são espetaculares. Tá? Então é assim, eles pegaram um grupo de 39 crianças e começaram a expor essas crianças algumas sinfonias de Mozart. E eles constataram, depois de um X de tempo, eu não sei precisar para vocês quanto tempo foi, que as crianças que eram expostas a esse tipo de estímulo, tá, a nível de ginásio, se não me engano, elas aumentavam o rendimento delas com relação a todas as disciplinas em aproximadamente 60%, tá? E eles começaram a constatar que, inclusive, aquelas crianças que elas tinham uma capacidade limitada, tinham dificuldades, elas melhoravam muito por conta da exposição, acho que era 1 hora por dia das músicas de Mozart. Então, em cima desse trabalho, foram desenvolvidas várias outras teorias, tá? Que comprovavam que ouvir as músicas de Mozart aumenta o intelecto. Por isso que a gente escuta assim, aquelas mulheres que falam assim, vou colocar, que estão grávidas e colocam para ouvir as sinfonias de Mozart por conta disso. Porque foi comprovado que quem é exposto às músicas de Mozart aumenta o intelecto. Tá? Você vê que uma informação assim, que ela não é ficção, ela tem todo um fundamento de pesquisa em cima disso. Tá? É muito legal. Vocês vão ver, tem muita coisa interessante. Aí, o som das estrelas, né? Aí eu achei interessante
que até coloquei esse versinho, olha, meu lado apaixonado aqui, olha. Aí não resisti, tá? Quando eu falei, eu vou colocar, só para quebrar o clima um pouquinho, né? Não é sexta-feira, é terça, mas não custa nada, né? A gente se apaixonar um pouquinho, né? Então acho que o pessoal até conhece essa música, mas talvez não conheça quem realmente escreveu o versinho, né? Então, hora direis ouvir estrelas, né? Certo, perdesse o senso, e eu vos direi, no entanto, já lembraram, né? Que para ouvi-las, muitas vezes, esperto e abre as janelas, pálido de espanto. Quem escreveu isso foi Olavo Bilac, mas ela foi musicada pelo Belchior. Tem alguém? Ninguém é dessa faixa etária, ai que vergonha. Tem ninguém, alguém me salva. Tá? Então, eu acho interessante colocar porque, assim, como que a pessoa pode estar ouvindo, né? Ter som das estrelas, inclusive se vocês procurarem no YouTube, tem um site, infelizmente eu não gravei aqui para vocês, é muita informação. Graças a Deus, Mariana, me salvou, tá? Que eles conseguiram, a NASA, né, através dos satélites e dessas várias naves que eles mandam de pesquisa, conseguiu estar captando o som das estrelas. E aí algumas pessoas falam assim, mas como? Não existe é, no, não existe ar, então como que esse som vibra? Como que pode captar ao som das estrelas se não existe um veículo para esse som se manifestar? Aí é que fica mais interessante ainda, que mais nos preocupa, né, falar que o nosso planeta está realmente muito barulhento, tá? Por quê? Porque os sons, lembra que eu falei que eles não desaparecem? O que diferencia é a forma com que você consegue estar captando e está traduzindo aquele som. Então, as estrelas, né, e os sons que vêm do universo, eles vêm de uma frequência de onda diferente, tá? Então, eles utilizam a energia eletromagnética, tá? Que é mesmo tipo de som que é enviado através das ondas de rádio, tá? Então foi justamente, né, por conta de captar essas ondas de rádio que eles conseguiram estar percebendo a emissão, a emissão, como é que ficou chique agora? A emissão dos sons produzidos a nível do espaço. Tá? Se vocês tiverem oportunidade, dá uma xeretada lá no YouTube, que eu falo depois do YouTube, né? Porque eu digo assim, existe um marco na nossa história. Existe vida antes do Google, vida depois do Google, tá? Então eu até ouso dizer que antes do Google praticamente não existia vida, porque a gente não tinha como obter informação, né? Mas agora, depois do Google, tudo se encontra nesse mundo. Então, se vocês procurarem no YouTube, é até interessante. Na apostila eu coloquei algumas coisas e a gente tem algumas aulas de vídeo, que tem alguns sons que eles estão reproduzindo para a gente ter uma ideia do que seria o som das estrelas. Então, quando a gente brinca, né, que o nosso planeta está muito barulhento, né, a sorte é que a camada da atmosfera acaba bloqueando, fica uma parte tudo aqui, mas alguma coisa sempre vaza. Agora você imagina, né? Começar a vazar por aí, como é que é? Meu Deus, assim você me mata, né? Pensa, o pessoal vai nos identificar, sei lá, numa outra galáxia e o que eles escutam. Nossa, nossa, assim você me mata. Ainda bem que eles não vão entender o que estão falando, né? Que vai melhorar um pouco a situação. Porque você já pensou? Aí eles. Olha, aí eles vão falar: olha, não existe forma inteligente lá naquele planeta. Se basear por essas músicas, olha, não pode ser que tenha forma inteligente ali, né? Se eles tinham dúvida, agora que eles têm certeza. Mas vamos esquecer essa parte, ignora, deleta, vamos passar para outra, né? Então, assim, olha, então qual que seria o princípio da musicoterapia? Em cima de tudo isso, que agora a gente já viu o que que é o som, como produz o som, o que que é uma onda, como que isso daí reage, tá? Então, o princípio da musicoterapia é justamente o quê? Né? Não é somente provocar uma excitação,
Não é só para melhorar nosso astral, melhorar nosso humor. A ideia não é apenas essa. A musicoterapia, a função principal é estar produzindo um efeito físico a nível celular que faz com que as nossas células comecem a se comportar de uma forma mais efetiva, melhorando a produção de hormônios, melhorando a regeneração celular, produzindo um efeito de saúde. Então, o princípio da musicoterapia é transformar todos aqueles sons numa forma de fazer que nós produzamos, possamos ter mais saúde, tá? Então, se você pega, por exemplo, uma pessoa que ela tem um mal de Alzheimer, tá? Eu preciso estar conhecendo a doença, tá? É assim que faz a nossa anamnese de musicoterapia. Eu preciso conhecer a patologia, eu preciso saber os hormônios, as substâncias que de alguma forma estão diminuídas ou alteradas, tá? Ou aumentadas, que possa estar associado com aquela patologia. E que tipo de vibração sonora pode fazer com que aquele quadro se reverta. Então você pega uma pessoa que ela tem problema de Alzheimer. O Alzheimer, né, está associado a um problema de diminuição na massa cerebral, tá? E isso faz com que haja um encolhimento, diminui a produção e regeneração celular e as memórias vão se apagando. Então, eu sei que existe uma gama de músicas, tá? Que já foram comprovadas serem capazes de estar melhorando a divisão celular, por exemplo. Então eu sei que tal músicas eu posso estar utilizando com aquela pessoa. Dentro disso, tá? Eu também posso estar diretamente ligados com a pessoa em si. E posso estar introduzindo outras músicas e usar o meu feeling científico para saber se aquilo está fazendo algum, está ajudando no resultado, tá? No, Na apostila do curso tem uma parte que tem as notas musicais associadas com estimulação. Então, o do, tipo de estimulação que ela costuma dar, o ré, para quê? Porque se a pessoa tem já mais essa facilidade de tocar algum instrumento, ela está introduzindo essas notas já de uma forma mais efetiva ou procurando músicas onde essas notas têm uma presença maior. Por isso que é interessante o mantra, tá? Por que um mantra faz toda essa diferença dentro da nossa estrutura celular? Porque ele vai repetindo um timbre de notas específicas. Então, quando a gente está cantando uma música, ela tem todas as notas. Se você pega um mantra, são algumas notas que elas se repetem, né? Então, por isso que ele é contínuo. Se repete, repete, repete. Aquilo vai provocando uma vibração a nível celular. Todo o seu campo físico vibra. Depois essa vibração se expande para os seus corpos etéricos, tá? E a sua aura acaba se expandindo de tal forma que todas as pessoas ao redor se beneficiam, tá? E, ó, pensa, você escuta uma música xamã, por exemplo, tá? Então ela também não tem, ela tem um som de percussão, tum, 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 ela tem marcação, tum, 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 tum. Essa marcação, ela cria uma sensação de que você está meio que fora do corpo, como se você estivesse entrando em transe, tá? Esse transe provoca uma alteração, né, a nível mental e automaticamente aquilo vai se infiltrando, vibrando dentro de você. Pode ver que faz que aquele tum, 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 tum. Parece que você sente dentro de você, parece que é o seu coração. Vê que o nosso coração tem uma batida assim, tum, 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 né? Justamente por conta disso, tá? Para poder fazer essa modificação a nível celular. Deixa eu ver quem é que tá. Ah, então. Pois é, quem tá falando comigo, né, Dionísio?
Então, Dionísio, olha, é até legal você estar colocando isso. No mercado, eles acabam colocando muitas coisas, né? Que é aquela situação, o que mata não é o veneno, né? É a quantidade. Então, o que pode ter acontecido é o seguinte: eu não conheço esse CD, mas as ondas Hertz alfa, tá? Elas provocam um estado de alteração de consciência. Então, o que acontece? Começa a haver uma produção de hormônios pela hipófise e tal, isso a nível físico. E a nível de corpo etérico, tá? Ela mexe um pouco com a estrutura do duplo etérico. É como se você tivesse assim, pensa, você está quase dormindo e escuta um barulho. A gente tem aquela sensação de parece que o corpo faz puff, que volta, tá? E às vezes no dia seguinte a gente fica aquela sensação que parece que toda hora você está meio tonto. Por quê? Porque ela vibra de tal forma que ela desloca o duplo etérico, tá? Então, você acaba ficando realmente, se você tem problema de labirintite, parece que piora mesmo um pouco. Tá? Então, exatamente, porque a batida do coração, né, você acaba melhorando a sua frequência respiratória por conta da batida e melhora a oxigenação. Esse tipo de onda, tá, ela vai sempre te deixar com essa sensação de que você está meio fora, porque ela provoca um estado alterado de consciência, tá? Sempre em alfa, tá? É legal dar um tempinho mesmo. É o tipo de música que você tem que ouvir pouquíssimo por dia. Bem pouquinho mesmo, tá? Então, exato. Olha lá, tá vendo? É bem assim mesmo. Por isso que quando a gente vai estar trabalhando com a musicoterapia, você precisa conhecer primeiro a indicação da música. Porque talvez você não é que a música tem problema, é que para você não seria uma boa indicação, tá? Se a pessoa ela está querendo uma alteração do estado de consciência, que eu acho que é essa a ideia, então é interessante para estar ouvindo isso. Ela tá querendo trabalhar com uma outra coisa, diferente nela. Mas no seu caso, que está mais associado a alguma coisa de saúde mesmo, não é interessante mesmo não, tá? Por isso que a gente tem essa responsabilidade como musicoterapeuta. Você, tudo bem, existe uma sugestão da música, mas o que mais importa é a resposta que o seu paciente, né, colocar assim, que o seu paciente está dando com relação àquele estímulo que ele recebe. Por isso que nada é fixo. Por isso existe uma gama de músicas. Por isso você não precisa ficar preso especificamente, por exemplo, a músicas clássicas, tá? Você pode estar trabalhando com músicas faladas, inclusive. Tem todo esse leque. Vai depender da resposta que você quer com relação ao tratamento, tá? Tudo bem, gente? Falo pelos cotovelos. Ah, isso, não o ideal é não. Tá bom? Tudo bem então, gente? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Perfeito. O Paulo, você que está fazendo, você que se matriculou, Paulo, para o curso, eu sei que tem alguém matriculado. Será que é você, Paulo? Paulo, tá tão quietinho. Tá quietinho, só observando, né? Ah, é Rafael. Ah, eu pensei que fosse ele. Obrigada, Lu. Pensei que fosse ele. Ah, legal. Não tá nenhum dos dois aí, né? Que pena. Ia ser legal estarem ouvindo as coisas, mas perfeito, tá? Então, assim, ó, em cima disso que a Dionísio estava falando, vou apresentar aqui para vocês um tipo de música, tá? Chama a música, é multidimensional. Existem várias, tá? Várias pesquisas com relação a músicas e alguns que conseguiram estar agrupando, tá? Do mesmo jeito desse CD que a Deonice comprou, que eles tentam estar agrupando alguns tipos de música tal. E eu achei interessante, né, tá colocando essa para vocês, porque ela conseguiu estar trazendo imagens de uma pesquisa que eles fizeram durante 2 anos. Pode procurar também lá no site, no YouTube. É assim, ó. Música multidimensional.
Multidimensional. Peraí, não dá pra enxergar. Multi. Ixi, faltou. Não é isso não, gente. É multidimensional. Ai, meu Deus, analfabetismo, tá? Agora ficou certo, tá? Essa é interessante porque ela tem, inclusive, uns CDzinhos e elas trabalham com, mais ou menos parecido com esse seu, Videonice. Porque eles trabalham com uma frequência específica de hertz, né? Então ela não é uma música tipo não é assim. Ah, vocês gostaram agora, foi a verdade. Foi demais, né? Essa foi assim. Ah, então, é a altura. É, tá? Então, esse daí eles também trabalham mais ou menos nesse nível. Mas eles pedem para você estar se expondo por um período pequeno, tá? Então, eu achei interessante, porque eles fizeram essa experiência durante 2 anos, tá? É uma bióloga que estava acompanhando, além de vários outros profissionais, tá? E eles fizeram uma coisa que eu achei super legal, tá? Vou colocar aqui, tá? Então, eles fizeram assim, olha. Eles pegaram uma amostra de tecido sanguíneo e fixaram nos glóbulos brancos. Ao redor que vocês estão vendo, né, no fundo amarelo, assim meio vazadinho, são as células vermelhas, são as hemácias, e no centro, tá, é um glóbulo branco, é um linfócito. Desculpa, esse daí é um segmentado. É um glóbulo branco. Então eles fizeram assim, eles tiraram uma foto, né, com um microscópio eletrônico, é lógico, não ia ter como, tá? Da, da primeira 1 hora desse tecido celular, né, do sangue ali exposto, e registraram como a célula estava. Depois de aproximadamente 3 dias, o que acontece? Mesmo que você. É uma das dificuldades. Isso, exatamente, Dionísio, exatamente. Tipo a experiência do Dr. Emoto, que é um espetáculo aquilo ali, né? Tá? Pra gente ver o que o sol faz. Tá? Está dando um comando e está vendo uma reestruturação celular em cima de um comando mental, né? Ou oral. Então, o que acontece? Depois de 3 dias, essa estrutura, né, ela não se mantém e começa a entrar em degeneração, tá? Esse tipo de coisa acontece com as experiências que o pessoal faz para crescimento de tecido. Você já ouviu falar? Que depois de um tempo, o tecido ele vai crescendo, 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 e depois de um tempo ele se desorganiza, tá? Ele perde as características de DNA e aquele tecido morre. Então, inclusive, uma das limitações, quem sabe, né, agora a gente consegue estar mudando essa ideia, uma das limitações para cultivo de tecidos, para transplante de órgãos, esse tipo de coisa, é justamente porque depois de um X de tempo, dependendo da estrutura, ela simplesmente se degrada e morre, tá? Então, ela mostrou como estava a estrutura 3 dias depois, sem expor a música, tá? Então, esse do meio, ó, tá assim, ó, após 3 dias, né, antes da música. Então, ele simplesmente se degenerou. Oi? Deixa eu ver aqui. Espera aí que eu vou ver se é um eosinófilo. Teve umas modificações aqui, eu tô com medo de mexer. Olha, pela corzinha dele, é eosinófilo mesmo. Ele tá mais pra eosinófilo, tá bem vermelhinho. É isso mesmo, Clarice, é um eosinófilo. Se ele fosse um segmentado, como tem uma cor de contraste amarelinha atrás, mas pelo que eu tô dá para identificar é o eosinófilo mesmo, tá? Ah, tá. Ah, legal, cara. Aí o que aconteceu? Quando ele foi exposto à música, tá? O que aconteceu com a célula original, tá? Porque a do meio realmente ele morreu, tal, não teve como. Depois, aquele que foi exposto à música, o que aconteceu com ele? Ó, houve uma reorganização celular, tá? Então ele passou, né? Pode ver que modificou a estrutura interna dele
E ele começou a se transformar num retinócito. É isso? Retinócito? Eu esqueci. É isso mesmo? Ah, também com isso. Como é que chama a primeira célula? É isso mesmo? Tá? Ele começou a alterar, até o povo não vai ficar tudo perdido aí, tá? Ele começou a alterar a estrutura como se ele estivesse renascendo, tá? Porque assim, a célula, quando ela tem uma fase que ela vai crescendo a nível de medula, depois ela entra na corrente sanguínea, tá? Mas ela ainda não tem uma definição, e ela, conforme ela vai amadurecendo, tá? Então, ele dá uma sensação que ele é como se fosse um mielócito pela estrutura dele. Então, ela começou, é como se ela estivesse renascendo, tá? Para facilitar a história, que o povo fala, tá entendendo, né? Tá? É como se ela estivesse ressuscitando, tá? Ela ainda estava viva, mas toda a estrutura celular estava desorganizada. Ela se reorganizou como se ela estivesse realmente ressuscitando, tá? Eu achei isso daqui muito, mas muito, muito mesmo interessante, justamente porque foi alguma coisa que foi documentada, tá? Existe todo um aparato científico atrás que acompanhou e percebeu o quê? Que além dela não morrer, tá? Ela ainda começou a se reestruturar novamente para tornar-se uma célula íntegra. Tá? Isso, exatamente, a partir do núcleo celular. Agora, você imagina, tá? Se você pega uma pessoa e ela tem câncer, tá? E o câncer, o que que é? Uma desorganização celular a nível de processo de mitose. Ele para de se comportar, né? Ter uma divisão normal. Ah, é aula de biologia, né? A gente ninguém merece. Ele para de ter uma divisão normal, né? E ele começa a se comportar, tá? Como se fosse na primeira fase de divisão celular da gente, processo de meiose. E ela simplesmente enlouquece, começa a produzir um excesso e ela deixa de ter a função dela e simplesmente começa a interromper o funcionamento de tudo que está ao redor dela. Isso que seria um câncer, né? Assim, de forma mais fácil sendo dita. Imagina se você começa a expor, tá, a pessoa a esse processo com a música e começa a ver essa reestruturação interna. Então, aquele tecido, né, uma parte dele que já está necrosado, ele acaba sendo expulso. As próximas células que vierem, ela já tem uma alteração da memória celular dela e ela para de se reproduzir da mesma forma, desordenada como ela estava antes. Inclusive, é a Quinta Sinfonia de Beethoven que tem essa capacidade de regeneração celular para células cancerígenas. Tá? A orientação é que você escute é a Quinta Sinfonia de Beethoven, a pessoa escutar 1 hora por dia. Eita, ou então, né, o ideal é que a pessoa dê uma relaxada, porque aí assim ela pode aproveitar na íntegra a coisa, porque você está ali no meio do trânsito tal, às vezes você não consegue assimilar a música como um todo. Mas ela já é comprovado cientificamente que as pessoas que fazem tratamento e que são expostas à Quinta Sinfonia de Beethoven, o tratamento melhora e alguns eles simplesmente eles aparecem, tá? Porque ele tem essa capacidade de regeneração celular, tá? Eu acho muito legal isso. Tudo bem, gente? Todo mundo tá aí? Dúvidas? Alguma coisa? Tudo bem? Então, tudo? Dúvidas nenhuma? Então vamos lá, tá? Então, os benefícios, né, a nível emocional da música, né? Então, olha, ela além de provocar aquela sensação de bem-estar, ela tem as seguintes características, tá bom? Isso a nível físico e emocional. Ela é antineurótico, antidistônico, anti-estresse, que é aquela situação que a gente já usa, né? A pessoa está muito agitada, ela está muito nervosa, ela está muito cansada, ele já tem esse efeito. Ela tem uma ação, ela tem uma ação como sonífero e tranquilizante, ela é um regulador psicossomático, ou seja, ela melhora o nosso sistema imunológico, a música. Isso é tudo comprovado, ninguém está levantando hipótese, aqui é certo, tá? Ela tem uma ação analgésica,
Tanto que existe algumas pessoas, alguns médicos agora, quase todos os hospitais estão fazendo isso. Eles colocam música durante as cirurgias, tá? Porque diminui o estresse do profissional, ajuda a analgesia, eles já comprovaram que o tempo de anestesia se prolonga, tá? E o processo de recuperação também é melhor, por conta dessa coisa do sistema imunológico, tá? Ele é o equilibrador do sistema cardiovascular, então automaticamente os batimentos cardíacos se normalizando, a pessoa acaba tendo o bem-estar geral, tá? E ela equilibra, né, o metabolismo a nível profundo. Por quê? Porque ela ajuda a produzir endorfinas, regula todas as funções endócrinas. É fato, tá? Se você me mata, eu já não posso dizer, tá, gente? Aquela música, eu acho que ela faz o contrário, viu? Ó, olha que coisa mais linda, tá? Enquanto os pássaros não estão lá, pelo menos os sons, né, Zenilson? Hã? Aí os pássaros vão acabar chegando também. Mas pensa, tá? É porque as pessoas elas estão tomando consciência. A gente está numa época na caverna. Pois é, tem que colocar passarinho na caverna mesmo, né? Ainda bem que não é morcego, apesar que ele é gracinha também. Eu acho que a gente está numa época em que a gente está se voltando cada vez mais para tudo aquilo que é natural que a gente deixou e abriu mão. Por isso que a gente está assim, nós estamos num momento mágico, tá? A gente está num momento mágico. Todos nós que temos esse feeling, né, de terapia, de holismo, nós estamos num momento muito especial de transformação do planeta. E nós somos participantes ativos, tá, da coisa. Pensa que agora que o SUS descobriu que as terapias surtem efeito, que eles começaram a investigar, que existe comprovação do reiki, comprovação de um monte de coisa, para a gente perceber que nós somos realmente, né, seres espirituais vivendo uma experiência física e que a gente realmente pode fazer diferente, modificar toda essa energia do planeta para ele ser realmente aquilo que a gente busca. Por isso que a gente está resgatando todas essas coisas. Então eu falo que é um momento muito mágico. E é muito gostoso. É até interessante que a gente fala e sente, né? Que existe realmente uma quinta dimensão muito linda que está aí para a gente usufruir, né? E que venha, né? Tá? Então é assim, ó. Daqui a pouco eu já tô, daqui a pouco a gente está viajando aqui, tá? Então, olha, além daqueles benefícios, né, que nós já falamos anteriormente, tem o médico polonês, tá? Que tem esse nome assim muito, eu não vou falar que eu vou errar, que ele é especializado em musicoterapia e ele constatou também, onda azul, né? Que gostosa, tá? Ele constatou também, tá, que existe essa coisa da influência da música no sistema nervoso central, no endócrino, como nós falamos, que provocam as seguintes reações: a pressão arterial, normalização da pressão arterial, aumenta a produção de secreção de suco gástrico, tá? Então melhora com certeza a capacidade de absorção de nutrientes. Se os nutrientes são melhor absorvidos, automaticamente a gente tem uma qualidade de vida melhor, tá? O tônus muscular, porque ele provoca relaxamento, o metabolismo em geral, volume de sangue, tá? Redução do impacto dos estímulos sensoriais, ou seja, aquela coisa do estresse por conta dos sons, barulhos, esse tipo de coisa, ela regulariza isso. Aumenta a função das glândulas sudoríparas, né? E diminui a sugestionabilidade e do medo, que são essa parte emocional da gente, que a música ela consegue estar regularizando. Enfim, tá? Se a gente for começar a falar, não vai acabar nunca, tem muita coisa, tá? Então, o que vai estar abordando no curso, né? Já deu para perceber que é assunto que não falta, tá? Então, o que a gente vai estar abordando? Os sons, né? Como a gente viu agora, efeito da música no corpo físico, no mental, a música nos ambientes, como funciona, quais músicas, como isso daí interfere na nossa estrutura celular, tá? Os estilos de música, então a gente vai conhecer mantras, como funciona o mantra, como funciona
a parte xamânica, as músicas, como você escolhe, inclusive as músicas brasileiras, as clássicas, a música falada, tá? Como é importante. Os timbres, que é uma das coisas principais, e os ritmos para você poder estar associando o seu tratamento para não acontecer o que aconteceu com a Deonice. De repente está utilizando um timbre, uma quantidade de hertz que acaba prejudicando, tá? Como funciona a música a nível dos chakras, tá? Como você faz a associação da música junto com a cor, porque para cada nota musical tem uma cor. Então você pode estar potencializando seu tratamento como terapia. Você pode estar introduzindo a cor através de uma nota, tá? Então a música é azul, tipo assim, tá? Com uma onda azul, tá? Que é muito interessante, né? As músicas a nível esotérico, como que isso está trabalhando nas orlas, tal, como formam os corpos físicos, tá? Também vai ver o efeito Mozart, como que ele é, essa coisa do Beethoven. E existe uma quantidade, assim, para cada módulo que foi dividido, existe uma sugestão de músicas, tá? E essas músicas, elas estão associadas com características específicas. Relaxamento, estimulante, sedativo, tá? Então, tem toda essa tabela para você ter, no primeiro momento, referência para você desenvolver seu trabalho. A ideia é você fazer o curso, tá? E ter ferramenta realmente para você praticar. Não é uma coisa para ficar ali, ai meu Deus, que lindo, gostei, ai que gracinha, não tem como usar. Não, a ideia não é essa. Ele foi estruturado, tá? Eu fiz questão ainda, né? É uma primeira abordagem, tenho certeza que com o tempo eu vou conseguir ainda estar melhorando ele. Mas eu coloquei a minha atenção principal para deixar um curso que você realmente possa aplicar no seu dia a dia, tá? Ah, tá bom, querida Paulinha, tá? A gente conversa outro dia. Bom, beijinhos, obrigada por você ter vindo, tá bom? Exatamente, é isso mesmo, Maria Angela. É um curso básico de formação, tá? Foi como eu falei no comecinho, tá? A ideia é que você tenha uma ferramenta para você estar trabalhando. Se depois você se apaixonar, né? Que for você perceber que realmente é tudo aquilo que você estava procurando, e você tiver interesse em se aprofundar, aí você está procurando um curso universitário, tá? Alguma coisa assim. Ah, boa noite, meu Ju. Beijinhos, tá? Entendeu? A ideia é depois é você estar se aprofundando especificamente, tá bom? A música executada em instrumentos diversos faz diferença? Faz diferença, Vinícius. Faz diferença. Porque se você, por exemplo, pega uma música que for executada, um instrumento for de sopro, ele vai ter um alcance vibracional muito diferente de você usar, por exemplo, um de percussão. Então você está executando a mesma. Tanto que assim, você vai pegar uma bateria, vai comparar uma bateria com um violão. Fica muito diferente, mesmo sendo a mesma música. Porque o instrumento ele vai funcionar de forma diferente, exatamente, gente. Ele fica diferente, tá? Por isso que existem as sinfonias com vários instrumentos. Não é assim? Então, algumas vezes, alguns você tem um alcance diferente. Ele vai vibrar num corpo, num corpo etérico diferente. Então, Ana, ó, o que eu estou tentando fazer é o seguinte: tem uma das sugestões do IET dá que a gente monte aulas, né? Assim, falo que presencial online, com uma quantidade de X de alunos. Eu, a gente tinha uma ideia de ter uns 10 alunos, mas eu estava conversando com a Lucila, da gente estar vendo a possibilidade de, a partir de pelo menos uns 4 alunos, eu já começar essas aulas presencial online, porque é assim, é muita informação para a pessoa depender só de acesso às apostilas, mesmo tendo todo um material de apoio, esse tipo de coisa, né? Já vai, amor? Tá bom, Zê, querida. Depois a gente conversa, tá? Beijinho. Então, a ideia é assim, a partir de 4 alunos a gente já consegue marcar, tá?
Com relação à data, Ana, a gente pode estar até vendo uma data que consiga conciliar todas as pessoas que estiverem matriculadas no curso. Eu gostaria de estar começando na partir da próxima semana, tá? Mas a gente pode estar revendo direitinho essa data. O que eu não quero é que vocês, de repente, tenham acesso ao curso e depois saiam cheios de dúvidas. A gente pode estar vendo isso direitinho. Né? Então, a conclusão. Cléo, querida, beijinhos. Tá? Então, assim, gente, para a gente não se estender mais, tá bom, a proposta do curso é essa, tá? De estar ajudando vocês a estarem associando essa técnica ao que vocês já fazem. Daí, você eles voltou? Não vai não, meu, peraí, não tô falando tchau ainda, não, calma. Toma mais um café, tá? A ideia é que vocês tenham uma ferramenta realmente que vocês possam estar aplicando, que não fique apenas no café, né, gente? Vou buscar um café. Que não fique só na teoria, que vocês acabem descobrindo uma afinidade diferente, mais um talento de vocês. De repente, por conta disso, vocês podem até começar, sei lá, se interessar de tocar algum instrumento. Eu me apaixonei por essa parte por conta de alguns resultados que eu tive em experiência em sala de aula com alguns alunos, tá? Experiência em sala de terapia, que dá uma resposta muito boa. Quero muito, a partir do ano que vem, tá até me aprofundando um pouquinho nisso, até montando algum curso específico para utilização de instrumentos musicais, esses básicos, para quem é professor, né, principalmente de primeira prézinho, porque eu acho que a gente tem que estimular essas criancinhas, tá bom? E assim, antes que vocês saem todos correndo daí, pode parar de correr, tá? Porque eu quero que vocês escutem uma música, ela é curtinha, tá? Mas que ela tem uma capacidade de elevar a autoestima incrível. O que que eu quero que vocês o que que eu quero que vocês percebam na música, tá? Ela foi diminuída, mas eu tenho certeza que vocês conhecem, quem não conhece, sai procurando, tá? Quando vocês estiverem down, cansados, chateados, achando que não existe saída, que parece que todas as portas se fecharam e você está muito, mas muito down, procure essa música e escute ela inteira, tá? Porque ela não vai estar inteira. Porque o tempo, ela leva quase 22 minutos. Apesar que a gente nem percebe ela passando. Mas como eu sabia que a coisa ia acabar meio tarde, vocês têm horário e tal, então eu peguei a versão resumida, tudo bem? Mas eu gostaria que vocês ouvissem inteiro. Se puder fechar os olhinhos, então, aí que olha. Passa, ó.